Isso. No seu caso, também tocou relacionamentos, também tocou, não foi esse o motivo, mas mais uma vez a sua mente puxou ali porque era importante ver na raiz da situação. Alterou em si, viu alterações sem pormenores, como é óbvio. Sim, em mim vi muitas alterações. Uma leveza, portanto, eu era uma das que estava amarrada. Uma leveza daquelas, vermos a ficar desamarradas, pronto, foi queimado. E é uma sensação de. Não, olha, só sentindo mesmo. Isso é muito importante, porque, por exemplo, há bocado falou-se do explodir com Exato. dinamite e agora está a falar a minha era do queimar. Uma corda que me estava a amarrar toda a uma árvore. E eu começo pronto, chegamos ao ponto de pôr a corda a arder para me desamarrar e para eu ficar bem. A corda começa a queimar à volta do meu pescoço, dá montes de voltas à minha volta, até chegar aos pés. E quando eu chego aos pés, a sensação de alívio e de leveza e pronto, já está, que eu disse mesmo já está, e levantei os pés ao ar. Porque senti a corda ficou queimada e o assunto ficou resolvido. E muito bem. As pessoas onde estão lá em casa a dizer assim, então mas dinamite ao pé da pessoa, então mas queimar uma corda ao pé do corpo. Gostava que a Alice esclarecesse lá para casa que para já estamos num plano mental e de concentração mental em que nada é impossível. E gostava, porque passou-se consigo, exatamente. Eu sou o facilitador, mas passou-se consigo, de acordo com o seu sentir e de acordo com as suas palavras, como é que é tão tranquilo sentir uma corda? Porque a função da corda a arder teve duas funções. Foi desamarrá-la daquela árvore e, simultaneamente, destruir a fonte do estar amarrado. Do fonte do problema. Portanto, com o queimar da corda, nós libertámo-la e eliminamos a fonte do sentir-se amarrado. Agora, o que é lá para casa que podem estar a perguntarem, mas como é que eu me vejo uma corda a arder e não entro em stress, não fico aflita? Porque eu sei que não fico. Imagino que as pessoas pensem isso, porque assim, a nossa mente está de tal maneira tranquila e está tão focada no assunto que nós não temos medo de nada. O fogo começou atrás do meu pescoço, não sei como, se foi com isqueiros, o que é que foi, sei que aquilo foi assim tipo foguete, já está. E começa a arder e eu começo só sentia mesmo a corda a arder, nada me afetava, não tive medo, não tive calor do lume, não pegou a roupa, não pegou nada. Foi mesmo só a própria sim, porque estava vestida. Pois estava vestida. E bem vestida. Só a própria corda que arde. Muito obrigada. E é uma sensação de... Não há preocupação, não há medo, não há nada. É chegar a dar a volta, porque eu tinha os braços ao longo do corpo todo e eu estava amarrada, não havia como eu mexer. Dar a volta à árvore, dar a volta a mim, sem queimar nem a árvore, nem a mim, nem a roupa. É uma sensação que só mesmo explica. Só para vivendo, não é? É, só vivendo. Só vivendo. Muito... eu senti-me tão leve e tão bem que eu acho que nunca fui tão leve na minha vida, porque eu tenho estado a engordar um bocadinho. Ninguém diria. Eu acho que sempre está mais magro. Ela diz-me sempre que está mais forte. Mas é excepcional mesmo. É daquelas coisas que libertou o problema, libertou-me a mim e teve consequências também lá para as outras partes envolvidas. Também, sim. Não é? Para as outras coisas. E quem tiver receios pode fazer sem medo. Sem medo. Isto é importante dizer. 100% seguros. Exatamente. Eu percebo os receios. Não? Eu também, por isso é que estou a falar deles. Até seres tu, eu pensei várias vezes em fazê-lo e o medo era mais forte do que a vontade. É óbvio que quando se pôs a hipótese de fazer isso contigo, as coisas são diferentes, não é? A nossa relação é familiar e, portanto, se eu não confiasse em ti, não sei quem. Estás a levantar um apontamento extraordinariamente importante. Portanto, lá me conseguiste convencer, porque eras tu. Portanto, eu consigo perceber o medo dos outros
resto eu acho que é público, não é? O que eu escrevi depois. Exatamente, é público. Está no site do Infinito Crescido. E foi depois. Mas vocês precisam de testemunho fosse. Foi muito complicado para mim quando me pediste para eu escrever qualquer coisa sobre a regressão, porque entre a nossa relação de amizade e o terapeuta não havia. A diferença não existia. E foi muito difícil para mim tentar dizer alguma coisa, porque percebo perfeitamente medo dos outros. Eu também tive. É óbvio que quando foste tu, se eu tivesse medo contigo, eu teria medo do passeio ali ao lado, né? Descer ali o passeio, ainda não chegou aí. Claro que vou fazer outra. E depois há o medo e a confiança que é preciso ter no terapeuta, e há o medo do confronto connosco. Com a fonte. Com a fonte do problema, e no meu caso não era a fonte do problema que me preocupava. Era O stress. a minha capacidade de ultrapassar as coisas e de não estressar, não deixar a meio porque fiquei ali bloqueada. Isso também é um medo. De não conseguir chegar à solução do problema por incapacidade minha, não tua, claro, mas minha. E eu percebo esses receios. No entanto, se conseguirem ultrapassá-los, verão que de facto vale a pena. É muito importante. Tu tocaste aí numa situação e eu vou tocar noutra também, que é muito importante. Há teorias, e nomeadamente a nível de correntes de psicologia, em que se defende que. Aliás, há aqui uma aparente contradição. Há quem defenda que o ideal para um relacionamento psicoterapêutico ou de psicologia funcionar é o paciente, ou o cliente, ou a cliente, apaixonar-se pelo terapeuta. Porque aí a emoção é como o chakra do coração abre e a pessoa fica mais disponível. Por outro lado, depois há outras correntes que relacionamento próximo ou relacionamento familiar nem pensar. Eu acho que realmente toda a gente sabe que tu és minha madrinha de casamento. Na altura em que tu fizeste a regressão, ainda não eras, embora já a amizade fosse muito forte e há bastante tempo. Mas eu acho que de facto a proximidade. Uma coisa é tu teres alguém que te faz passar palavra acerca da pessoa e teres vários testemunhos de que as coisas com aquela pessoa têm corrido bem. Embora haja sempre uma primeira vez para tudo. Diabos esse és tudo e muito, mas pronto. Mas o nosso relacionamento, que é o relacionamento que eu tenho com a Anabela e com a Alice, é diferente daquele que tenho entre elas e contigo. Agora, o que é facto é que é fundamental, independentemente da maior ou menor proximidade, é haver confiança absoluta, haver empatia. E isso, graças a Deus, tem acontecido e acho que é realmente fundamental. E quando nós, neste caso, avançamos, às vezes as pessoas, por exemplo, pode-se tratar questões de droga, de álcool, emagrecimento, tudo pode ser objeto. Pode resolverem-se muitas situações. Olha, ela acabou de querer mais uma regressão. Maria acabou de querer mais uma regressão. E tudo pode ser objeto e ser tratado através da regressão. Porque os desvios comportamentais, por exemplo, na comida ou dos vícios do álcool, seja o que for, têm raiz em algum lado. E é ultrapassar o momento, é voltar a contactar com o momento em que houve o desvio e alterar o efeito que isso trouxe para o presente. Agora, há uma coisa aqui fundamental, é que a pessoa tem de querer. Não sou eu dizer-te assim, Maria, acho que tu devias de fazer uma regressão para ultrapassares
A minha filha das alturas. a tua filha das alturas. Tu tens de querer ultrapassar isso. Não adianta uma pessoa dizer a uma pessoa que é dependente de álcool ou do tabaco, dizer assim, olha, uma regressão, eu posso dizer com uma regressão tu resolves isso. Mas estava ali a ouvir uma mensagem da É Alice. uma mensagem que eu recebi aqui de uma pessoa que quer fazer uma regressão. Tenho a mensagem aqui no telefone. Pode partilhar, quer partilhar, não sei se a pessoa autoriza. Não, ela diz que quer combinar contigo para ter com o senhor para fazer a regressão e manda aquelas mãozinhas. Sim, senhor. Cá estaremos, sim, senhor. Obrigado, Luísa. A pessoa tem de querer. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu tenho uma amiga minha, Leonor, um beijinho muito grande se nos estás a ouvir. É uma amiga minha de há 40 anos. Nós conhecemos-nos com 12 anos quando eu entrei para o ensino secundário. E a Leonor fuma. A Leonor está farta de me dizer: tenho que ir ter contigo porque tenho que ir ter contigo para fazer qualquer coisa por causa do tabaco. E a minha pergunta sacramental, que a conheço muito bem, são 40 anos, né? Que a conheço muito bem, embora ela esteja em Lisboa, não nos falamos com muita frequência, não estamos com muita frequência, mas como ela própria diz que é muito gira, assim, nós somos aquele tipo de pessoas que não nos falamos todos os dias, estamos longe de nos ver todos os meses, mas quando é preciso sabemos tão bem quem é que lá está incondicionalmente a qualquer hora do dia. E é mesmo isto. Conhecemos-nos muito bem mesmo, e a pergunta sacramental é assim: queres? E a resposta sacramental é não. Eu gosto tanto de fumar, então não adianta. Porque também temos que ser honestos. Temos de ser honestos. A pessoa tem de querer. Se não o quiser, se for fazer por fazer, ou for fazer porque alguém sugeriu, vai gastar dinheiro só. E eu acho que não faz sentido. Vamos estar o telefone a tocar, vamos passar uma música e já regressamos para a reta final do nosso programa, porque já faltam 19 minutos. Vai lateralmente curar outras questões. Eu deixo-me só aqui traduzir para as nossas convidadas. A pergunta da Isabel resume-se, no fundo, em síntese, a isto. Se uma regressão é vai curar uma situação ou se pode curar outras situações em paralelo. Quando eu falo em tema para uma terapia regressiva é para termos um guia, ok, Isabel? Portanto, nós temos um objetivo, temos de ter uma meta, temos de ter algo com que vamos trabalhar. Já aqui foi dito, por exemplo, em relação à Maria, que ela tinha a ideia, nós tínhamos à partida um tema e que depois, na terapia em concreto, a mente da Maria trouxe outra situação. Portanto, não foi aquilo que ela se propunha tratar que foi tratado, foi outra coisa. O que é comum a todas, e normalmente é comum a todas as terapias regressivas, é que aquele é o tema central, mas aquele tema central acaba por envolver várias outras questões e até várias outras pessoas, ou várias pessoas. Tudo aquilo que estiver ligado àquela situação vai ser tratado e vai ser curado. Fiz-me entender ou não? Se não percebeu alguma coisa, diga-me que eu explico, porque as suas dúvidas podem ser as dúvidas de outras pessoas que estão lá em casa. Sim, senhor. E sabe onde me encontrar? Encontra-me todas as semanas. Às vezes mais do que uma vez por semana, portanto. É uma questão de marcar, é uma questão... olha, Isabel, deixa-me dizer uma coisa. É uma questão de marcar e é uma questão de animar. Está bem? Ok? Arriba. Obrigado, Isabel. Um beijinho grande e não se esqueça. Adelante. Tá? Um beijinho grande, noite feliz e tranquila. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Depois tínhamos aqui uma dúvida da Isabel, com toda a pertinência. Não? Ainda não falei na doença e quero falar na doença. É importante falar. E eu penso que, tendo em conta, faltam aqui 14 minutos para as 10, e acho que isto é muito importante, e eu não... A Maria aqui
Poderá ser um auxílio meu, eu explico depois porquê. Mas eu acho que poderemos falar no caso, como não se sabe, não se divulgam nomes, acho que pode falar do caso em concreto, não te parece? Acho que sim. Acho que deves, porque foi um daqueles casos É um milagre, sim. que é um milagre e que, E é uma coisa que me custa a falar porque me emociona. que emociona, porque é um milagre de facto e porque é por esse uma só pessoa que a gente ajude neste sentido é fantástico. Para mim já valida a minha vida inteira. Embora o trabalho tenha sido dele, eu só auxiliei porque a pessoa não fala bem português e precisava de intérprete. Não fala tudo. Não fala de todo. Não fala de todo. E precisava de um intérprete, foi só isso que eu fui fazer. Isso deu-me a capacidade de perceber o fantástico trabalho que é preciso da parte do terapeuta, o fantástico trabalho, a atenção extrema que é preciso porque foi uma situação muito complicada, que é preciso ter com o bem-estar da pessoa a todo momento. E isso eu posso dizer que presenciei e sei o quão difícil foi manter a senhora num estado mais ou menos agradável, porque foi uma situação muito complicada. Daquelas em que a certo ponto foi Dura. mesmo preciso. Os Kleenexes. Os Kleenexes, foi mesmo preciso o desdobramento e pô-la lá em cima, porque Exato. era demasiado para aquilo que ela conseguia aguentar, mas que levou à cura de uma doença complicada, que ninguém percebia muito bem porque é que ela tinha e como é que aparecia e desaparecia, uma espécie de uns gânglios cancerígenos que lhe apareciam no corpo e que nunca mais teve. Esta questão realmente foi eu já tenho mais de uma década de carreira nesta. Como toda a gente sabe, eu fui professor e ainda estive aqui uns anos a compartilhar atividades, portanto, entre esta atividade e a atividade de ensino, até que há 6 anos atrás eu abandonei de vez o ensino e entreguei-me completamente de corpo, alma, coração e tempo a tempo inteiro a esta atividade. E nesta mais de uma década de atividade nesta área, eu até, aliás, vou dizer uma coisa que foi o meu professor de hipnose que me disse, e que eu recordo, e que hoje eu concordo muito com ele. No fundo, eu não tenho só uma década ou pouco mais de uma década nesta área. No fundo, e enquanto professor, eu fiz muito o trabalho de terapeuta com os meus alunos, desde os meus 20 anos. Portanto, já lá vão 32. Não é? E de facto isto é uma coisa que eu fiz, só que uma coisa é fazê-lo intuitivamente e deixar fluir, e depois acho que perdi aquela noção do intuitivo e tentei racionalizar. De maneira que a dizer isto foi só um continuar de uma coisa que eu já fazia enquanto professor. Mas em toda esta carreira, seja ela de 30, seja ela de um pouco mais de uma dezena, esta foi, sem dúvida, uma das situações, se não mesmo a situação que mais me marcou. Há cerca de um ano, no mês passado, eu fui procurado através nós temos, como vocês sabem, algumas clientes estrangeiras. Através de uma cliente assídua estrangeira, eu soube que havia uma senhora que queria fazer uma regressão. Isto porque havia um problema canceroso à mistura. A verdade é que é um trabalho muito profundo e muito sério e é preciso dominar muito a língua, daí o facto de se ter proposto à senhora e de ela ter aceito fazer com intérprete. A senhora tinha tido um problema há 10 anos, um triplo problema cancerígeno, e entretanto neste período voltou, o ano passado tinha voltado, o problema tinha voltado, e a senhora, porque é muito espiritual,
recebeu a mensagem, dizemos assim, não é melhor? Recebeu a mensagem do alto em que a solução estaria numa regressão. Que ela quis fazer a regressão e fez a regressão. Eu não posso deixar de dizer uma coisa. É que fiquei muito assustado. E não foi só por causa de ser uma língua estrangeira. Era por ser o problema que era. Foi o maior desafio que eu tive em toda a minha vida e em toda a minha carreira. Foi um desafio, porque eu queria mesmo que aquilo corresse bem, como é óbvio, e não por uma questão de estatuto pessoal, por uma questão de saúde da pessoa que eu tinha à minha frente. Mas uma pessoa nestas coisas não é uma questão de insegurança, mas as dúvidas vêm todas ao de cima. Não é uma questão de insegurança, é mesmo uma questão de, mas será que a maior alegria que eu podia ter tido, tive-a o mês passado. Um ano depois, esta senhora que veio ter connosco para fazer regressão, para trabalhar um problema de cancro, está com remissão total da doença. Não há cancro neste momento. Não há maior bênção. Desculpem. Não há maior bênção para um terapeuta. O sucesso é dela. Foi ela que fez o trabalho. Foi ela que recebeu as mensagens. Foi ela que o quis fazer. O sucesso é dela. Mas isto... Não, eu se não tivesse emocionado, dizia... Esta já ninguém me tira. Mas... Tens que dar algum valor a ti próprio, porque eu sou testemunha do teu trabalho. Atenção, não foi fácil também. Não foi. Ela teve que fazer a parte dela, óbvio que a dela foi muito mais difícil, mas a tua também não foi fácil. Porque a atenção que se requer de uma pessoa que está ali a tentar levar as coisas que são muito complicadas pelo caminho melhor possível e mais positivo possível e mais luminoso possível, dentro de toda aquela escuridão e toda aquela tristeza, não é fácil. Não é. Não é fácil. É preciso muita empatia, é preciso muita atenção e é preciso muito amor para aquilo que se está a fazer. Isso eu tenho. Amo mesmo. Eu tenho, como vocês sabem, várias valências. Posso fazer várias coisas. Estou habilitado, quer academicamente, quer mesmo depois por formações. Estou habilitado a fazer várias coisas. A terapia regressiva, digamos assim, é a minha coqueluche, é a minha praia, é o meu xodó. É a terapia que eu privilegio acima de tudo. Podem-me dizer uma consulta de psicoterapia, uma consulta de hipnoterapia, uma leitura de aura. Se eu tiver uma regressão, eu ponho as outras de parte e vou para aquela, porque é aquela que eu gosto de fazer. Mas a leitura de aura também gosto. Eu gosto. Não é, Alice? Porque eu sei que esta tem resultados. E são imediatos. E a pessoa sente. Já não me lembro dizer só aqui em relação a esta situação que isto ainda por cima tem a grata situação de que foi a minha, agora posso dizer que foi a minha primeira regressão, terapia regressiva com pessoas estrangeiras. Já aconteceu depois disso e esta senhora regressou a Portugal e sei que quer fazer outra. Portanto, é uma pessoa que foi pelo que foi. Querer vir fazer é porque algo extraordinário se passou. Como tu dizes, Anabela, foi um milagre. Ela fez milagre com ela própria. E eu ajudei. Pronto. Ok. Alice, eu estava-me a lembrar aqui que eu acho que foi consigo, foi qualquer coisa que agora passou-me esta questão eu tinha-me vindo qualquer coisa à memória que entretanto me passou. Bem, adiante, porque isto entretanto já deu emoção hoje, mas de facto quando isto toca. E quando já dei aqui a encher um bocadinho o chouriço até chegar lá, já me lembro. Não foi no seu caso que no próprio dia da regressão ou no dia seguinte sentiu logo efeitos do que tinha trabalhado na regressão? Eu senti logo efeitos, sim. Foi no seu caso, porque eu tenho ideia que até me ligou a dizer, olha, sim, exatamente. Recebi uma notícia qualquer que há não sei quanto tempo não tinha. Já não tinha, exatamente. Foi na segunda regressão. Foi na segunda regressão. Foi. E é engraçado, nós quando vamos para a primeira, nunca tinha feito, a primeira vez é como tudo. Eu ia muito à vontade porque não sabia nada do que é que me esperava, só sabia que ia ficar mais ou menos como se estivesse a fazer meditação.
E a experiência foi tão boa e os resultados também que eu senti necessidade de fazer a segunda. E nessa segunda é que eu recebi as coisas, foi quando aí tive mesmo que fazer, porque foi quando eu deixei de andar. Não Pois. propriamente na primeira, mas na segunda. Na segunda. E quero fazer mais, assim que seja possível. Ora bem. Há outras coisas. Eu gostava de entrar em vidas passadas. Eu acho que deve ser muito giro também. Sim, o que houver de lá. A não ser que eu não tenha nada, né? Podemos Pode- ir, pois, pois, exato, e pois, podemos exato. ir com a ideia de fazer qualquer coisa e tentar É, ou- descobrir e alguma nem sequer vida. estar a raiz aí. Exatamente. 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 Aí ali a sua dona Anabela é que sim, já foi a vidas passadas. E para quem tem dúvidas, como é que se sabe? Se consegue saber-se data, hora, local, mesmo em outras vidas passadas, não é, Anabela? País, onde é. País, a época, pessoa, exatamente. Com quem eu lidei, pessoas que Aparecem nomes. nesta vida. Quase todas as que me apareceram nas regressões são pessoas que eu encontro com o meu pai, pessoas amigas, mãe, aparecem várias vezes em várias regressões. Porque as pessoas com que nós nos estamos cá hoje já se cruzaram connosco noutras vidas também, não é? E também esclarecer lá, e para o bem e para o mal, exatamente. E também esclarecer lá em casa que sim, é verdade, nós já tivemos vidas em que fomos homem, e hoje aqui estou nesta vida como homem, já fui mulher noutras vidas, já fui homem também noutras vidas. É assim, olha, por exemplo, eu lá atrás, esta já não é a primeira vez que eu trabalhei com a hipnose, portanto, já é pelo menos a segunda Já vez. sabe, eu assim. Tetraplégica. Exatamente. Minhas amigas, estamos mesmo no final. Faltam 2 minutos para as 22 horas. Como o tempo passa E e hoje fica não tão... houve música. E hoje não houve quase música depois isto. E fica tanta coisa por dizer, não é? Mais uma vez, fica tanta coisa. Eu sou sempre muito grato por vocês, por qualquer pessoa que venha aqui disponibilizar-se a vir aqui, a ajudarem-me a este que é um programa nosso, mas que sem vocês não seria nada. Já não existia este programa se não fosse vocês desse lado. Mas hoje particularmente sou muito grato, porque vocês ajudaram a divulgar o meu trabalho. Estiveram aqui por isso. Estiveram aqui para isso. E eu quero-vos agradecer porque foi divulgar a terapia regressiva, mas foi também divulgar o Infinito Crescer e o José Carlos Valério, o trabalho específico do José Só Carlos quero Valério. dizer uma coisa, o teu entusiasmo é o meu entusiasmo, não estou a falar por mais ninguém. Muito obrigado. Deve ser o geral. Quero-vos agradecer muito. Sou-vos muito, 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 Não muito grato seria de justo. coração. Não seria justo, depois destes programas terem divulgado o trabalho de tanta gente, não divulgarem o teu. Eu estou numa posição mais difícil porque uma coisa é fazer Não seria entrevista, justo. outra coisa não posso fazer entrevista a mim próprio, portanto esta realmente foi Andas há um ano a divulgar ano trabalho e de meio, outras quase. pessoas animei e quase. nunca pensaste em divulgar o teu. É verdade. Portanto, aqui estamos nós hoje para divulgar o teu trabalho e o valor que ele tem. Muito obrigado. Agradeço-vos do fundo do coração. Tá bom? Obrigada. Espero-vos cá, muito em breve. Tá bom? Quanto assim em casa, se gostou deste tema e se ficou com algumas dúvidas, se quer contactar comigo ou se quer, mesmo que não seja para agendar, mesmo que seja para tirar mais dúvidas, já sabe. Infinito Crescer, espaço de terapias complementares, formação e bem-estar. Fica aqui nas Caldas da Rainha, na rua José Fuller, número 13, ali junto à Fonte Luminosa. É o número 13, resto, como já tanta vez gente fez, geral@infinitocrescer.pt geral@infinitocrescer.pt. Coloque as suas dúvidas e mais, deixe-lhe um desafio. Tem algum tema que ainda que já tenha sido tocado aqui e que queira voltar a ver abordado? Tem alguma sugestão de tema que gostasse que nós abordássemos aqui? Pois bem, que ligue-nos, contacte-nos ou mande-nos um e-mail. Nós tudo faremos para trazer aqui aquilo que mais curiosidade lhe desperta e que mais necessidade tem de ver esclarecido. Excelente semana, votos de um ótimo fim de semana. Regressamos na próxima segunda-feira com mais um programa. Até lá, seja feliz, hoje, sempre e cada vez mais. Até para a semana.